Hajun era um perdedor suado e nojento que passava todo o seu tempo assistindo a resumos de animes, assim como você, e vivia sua vida sem nenhum objetivo ou amigos. Um dia, ele é transportado para outro mundo junto com toda a sua turma, onde ele pensa que se tornará o herói mais forte. Mas infelizmente, mesmo neste mundo mágico repleto de demônios e monstros, ele ainda é um completo perdedor, sem uma única habilidade útil. Ele continua se esforçando ao máximo, mas alguém o trai, e ele cai na toca mais profunda e perigosa de uma masmorra. Este é o momento em que ele surta e decide entrar em sua era de vilão, ao obter um poder sombrio consumindo alguns monstros e domando uma criatura muito poderosa e humilde para ajudá-lo a eliminar qualquer um que ouse se opor a ele para que possa se vingar de seus agressores. Antes de tudo isso, Hajime estava super feliz quando ele e seus colegas foram invocados para outro mundo por Deus, que ele atingiu. O Papa e o Rei os aclamaram como heróis que salvariam os humanos da invasão do exército demoníaco. Mas enquanto outras pessoas obtiveram classe de trabalho e habilidades incríveis, Hajime acabou sendo um perdedor cuja classe de trabalho era transmutador, o que significa que ele basicamente podia manipular a forma de rochas e minerais. Por causa disso, ele é intimidado e odiado pela maioria de seus colegas de classe, mas não para de tentar ajudá-los. O único alívio que ele tem é sua amiga de infância Kari, que tem uma paixão não tão secreta por ele e sempre o protege. Um dia, enquanto atravessavam a masmorra, um idiota comilão tenta pegar alguns cristais mágicos, mas ao fazer isso, ele ativa uma armadilha que teletransporta todos para o 600º andar da masmorra. Diante de monstros poderosos que não podem esperar derrotar, o Comandante da Noite tenta cobrir os heróis. No entanto, ele não consegue conter os monstros sozinho. Então Hajime entra em ação, criando uma parede para deter os monstros enquanto o Comandante da Noite leva os estudantes feridos para um local seguro. Assim que Hajime ganha tempo suficiente para todos escaparem, o comandante pede que ele recue enquanto todos atacam os monstros e o cobrem. Hajime corre em velocidade máxima em direção aos seus amigos, quando um ataque o atinge de repente, e ele é jogado da ponte quebrada. Hajime sabe que o ataque foi direcionado a ele com a intenção de matá-lo, mas não sabe quem o disparou. Por causa da queda, ele alcança a parte mais baixa da masmorra, onde os monstros são muito mais ferozes e perigosos do que até mesmo os gigantes que ele viu antes, e Hajime fica mortificado ao vê-los em ação. Enquanto ainda está abalado pela queda, um enorme monstro urso o avista. Ele tenta fugir, mas o monstro arranca seu braço e começa a comê-lo. O aterrorizado e ferido Hajime começa a cavar uma caverna usando sua habilidade de transmutação e, eventualmente, consegue se trancar em uma caverna que o monstro urso não consegue alcançar. Ele desmaia devido à perda de sangue e à dor, e acorda para encontrar água pingando em seu rosto. Acima dele há um cristal sagrado, que é a forma mais pura de cristalização de mana, formada ao longo de milhares de anos. E a água que escorre dele é água benta, que tem a capacidade de curar feridas e maldições. Enquanto Hajime lentamente começa a processar sua situação, ele se torna completamente desesperançoso e devastado. No entanto, quando ele atinge seu ponto mais baixo, algo se rompe, algo dentro dele, e ele decide arriscar tudo para retornar à superfície. A primeira coisa que ele faz é atrair um monstro lobo para dentro e matá-lo, usando uma armadilha que ele criou com suas habilidades de transmutação. Ele começa a comer a carne crua do monstro lobo, mas ela não é compatível com o corpo humano de forma alguma. Hajime sente como se algo estivesse rasgando por dentro, e em estado de pânico, ele rapidamente bebe um pouco de água benta para se curar. O DNA demoníaco dentro do monstro começa a modificar o DNA de Hajime. Seu corpo começa a inchar enquanto seu cabelo fica branco, mas ele não percebe isso por causa de toda a dor. Somente depois que ele acorda é que ele percebe as mudanças que ocorreram em seu corpo. Hajime imediatamente verifica sua placa de status e descobre que seu nível aumentou por causa de comer carne de monstro, e ele também adquiriu novas habilidades. Não só isso, suas habilidades de transmutador melhoraram depois de subir de nível, e agora ele pode identificar o tipo de rochas e minerais apenas olhando para eles. Usando essa nova habilidade, ele descobre rochas que são realmente duras e rochas que funcionam como pólvora, e cria um revólver totalmente funcional e munição real usando suas habilidades de transmutador. Ele consegue matar um monstro coelho com apenas um tiro da arma, e então come sua carne para ganhar mais alguns níveis e habilidades. Com essas novas habilidades, Hajime vai ao monstro urso para uma revanche. Ele desvia dos ataques do urso usando sua mobilidade superior e atira nele com uma arma, mas o urso também é bastante ágil. Hajime é jogado no chão, então ele usa uma granada de luz para cegar o urso e arranca seu braço atirando nele. Ele come o braço e então bebe água benta para neutralizar a maldição antes de atordoar o monstro com um raio e então atirar em sua cabeça para acabar com seu jogo. Logo, Hajime começa a se mover pelo fundo da masmorra, comendo os monstros que caça e neutralizando sua maldição com água benta, enquanto cria balas e mais ferramentas com suas habilidades. Logo ele chega à sala do chefe, mas sua porta gigante requer 3 orbes para ser aberta. Hajime tenta usar seus poderes de transmutação para abrir a porta, mas ele só leva um choque e ativa os monstros ciclopes gigantes que guardam o portão. Hajime imediatamente mata um monstro enquanto ele se liberta atirando em seu olho, mas o outro monstro lhe dá problemas. No entanto, ele engana o monstro atacando-o constantemente, e depois ficando atrás dele, dando-lhe a chance de derrubá-lo com uma bala em seu olho.
Ele extrai 2 núcleos mágicos dos monstros que são suficientes para abrir a porta. Uma vez lá dentro, Hajime encontra uma loli loira selada em um salão muito sinistro e de aparência antiga. Com sua recém-descoberta personalidade de macho sigma, Hajime ignora a criatura e começa a se afastar, mesmo enquanto ela implora para que ele a salve. Ele afirma que não é tão estúpido a ponto de libertá-la, pois ela deve ser bastante perigosa se alguém a selou ali. No entanto, quando a garota lhe diz que alguém a traiu, ele se identifica com ela e pede que ela lhe conte a história completa. A garota lhe diz que ela era, na verdade, a princesa do reino dos vampiros, mas seu tio e os ministros a traíram para roubar um trono. Como ela tem poderes regenerativos incríveis, ela é basicamente imortal, e portanto os traidores a selaram ali. Hajime confia em suas palavras e quebra sua prisão usando suas habilidades de transmutação. Assim que a criatura é libertada, ela agradece a Hajime e ele pede que ela se apresente. Ela pede a ele para lhe dar um novo nome porque ela esqueceu o antigo. Hajime a nomeia Yu, e a criatura fica tão encantada que o abraça. De repente, alguns espinhos voam em direção a eles, perfurando as costas de Hajime, e ele cai no chão, gritando de dor. Ele arranca os espinhos para se livrar deles, e então derrama um pouco de água benta para curar seus ferimentos. Ele olha para cima e encontra um monstro escorpião hediondo que estava estacionado ali para matar qualquer um que tentasse libertar a princesa vampira. Hajime carrega Yu em suas costas enquanto ele evade os ataques do monstro, atirando constantemente nele, mas a carapaça grossa do monstro não pode ser perfurada com as pequenas balas. Não vendo outra escolha, Yu desce e de repente morde o pescoço de Hajime, sugando seu sangue para recuperar poder. Ela então usa uma poderosa bola de fogo azul para causar dano massivo ao monstro, mas também se cansa no processo. Hajime pede a ela para fazer isso apenas mais uma vez, e atira no local exato onde as 2 bolas de fogo atingiram, danificando os órgãos internos do monstro e matando-o. Ele então começa a cortar sua carne enquanto conversa com Yu que os vampiros foram extintos 300 anos atrás, o que significa que ela deve ter definitivamente mais de 300 anos. Hajime então a pergunta sobre a saída da masmorra, mas ela não tem ideia sobre isso. No entanto, ela sabe que foi construída por um dos Mavericks, os mensageiros dos deuses, que se rebelaram contra os deuses, perderam a batalha e se refugiaram nas masmorras que criaram. Yu ouviu dizer que os Mavericks residem no fundo das masmorras, e Hajime acredita que se eles os encontrarem, poderão retornar à superfície. Antes disso, ele analisa a carapaça do monstro e a usa para criar uma arma e munição mais poderosas. Em seguida, ele e Yu seguem para a parte mais profunda da masmorra, e ele lhe conta a história de como ele acabou ali. Yu derrama lágrimas ao ouvir sua história, e eles começam a se aproximar enquanto passam tempo juntos. Logo eles encontram alguns monstros T-Rex que estão sendo manipulados por uma flor parasita em suas cabeças. Hajime supera os monstros e encontra uma caverna onde a fonte das flores parasitas está presente. De repente, Yu começa a agir contra Hajime, porque ela também caiu sob o controle da flor parasita mãe. Hajime de alguma forma se defende de todos os ataques dela sem retaliar, mas quando Yu lhe diz para não se preocupar com ela e atirar, ele não perde um único segundo e atira na flor em sua cabeça para libertá-la do parasita. Ele então mata a flor parasita mãe, mas agora Yu estava zangada e ele realmente atirou nela quando ela mandou. Mais tarde ele come a carne dos monstros enquanto Yu rasteja sedutoramente em sua direção, lambendo os lábios porque ela ficou viciada em seu sangue. Depois de descansar um pouco, os dois descem, finalmente chegando à porta do último chefe. Eles entram pela porta ricamente decorada e encontram um salão magnífico com pilares de cristal gigantes ali. Eles são recebidos por uma hidra de 6 cabeças que parece ser um monstro-chefe da masmorra. As diferentes cabeças dos monstros lançam ataques de gelo, fogo e veneno, mas Hajime e Yu conseguem derrubá-las. No entanto, a cabeça branca no centro tem poderes de cura, e o resto das cabeças imediatamente retorna ao normal. Hajime decide derrubar a cabeça branca primeiro, mas a cabeça amarela age como um escudo e a defende. Hajime e Yu continuam atacando, mas não fazem muito progresso. De repente, a cabeça preta fica cara a cara com Yu e lhe mostra um pesadelo em que Hajime nunca a libertou e a deixou presa em seu selo. Ela perde o equilíbrio mental ao ver aquele sonho, mas Hajime ouve seu grito e a salva antes que a cobra preta possa comê-la. Ele a leva para um local seguro e a acorda, mas Yu ainda está apavorada que Hajime a abandone. Para provar que não o fará, Yu de repente a beija e diz que eles vão derrotar o monstro e então voltar para casa juntos. Eles voltam a lutar novamente e Yu confronta o monstro sozinha, superando o ataque mental da cobra preta ao pensar no beijo. Ela lança um ataque poderoso contra a Hydra, enquanto Hajime se esgueira por trás para atacá-la. Seu revólver não causa dano suficiente, então ele decide experimentar sua nova arma. Ele espera que as cabeças branca, preta e amarela se alinhem e então as explode as 3 com um único tiro de sua arma de trilho. Yu derruba as 3 cabeças restantes com uma poderosa magia de iluminação e cai no chão de exaustão. Hajime também baixa a guarda, mas no exato momento a 7ª cabeça secreta do monstro surge e ataca Yu. Hajime age como um escudo para ela e sofre sérios danos com o sopro venenoso do monstro. Yu fica apavorada ao ver isso, e ela arrasta Hajime para um local seguro em meio ao ataque imprudente do monstro. Ela o alimenta com frasco após frasco de água benta através de sua boca, mas ele não acorda.
Em um esforço desesperado para salvá-lo, Yu pega a pistola dele e corre em direção à Hydra para derrotá-la sozinha. No entanto, a pequena arma não consegue causar nenhum dano e ela é afastada. Yu começa a chorar ao pensar que ambos vão morrer ali, mas suas lágrimas acordam Hajime. Ele a salva do sopro explosivo da Hydra e então continua desviando da chuva de seus ataques. Ele pede a ela para beber seu sangue para reabastecer sua magia e então enfrenta a Hydra sozinho para ganhar tempo para ela preparar um ataque poderoso. Ele desvia de todos os ataques da Hydra e então derruba o teto sobre ela usando uma granada. Ele a esfaqueia por toda parte usando espinhos de rocha e então Yu desfere o golpe final com uma bola de fogo gigante que oblitera a Hydra. Tanto Hajime quanto Yu estão exaustos agora, e eles se deitam no chão, aninhados um ao outro. Logo depois disso, Hajime acorda em uma cama confortável com Yu aninhada a ele. Ele acorda Yu com um choque de raio e descobre que depois que ele perdeu a consciência, os portões no final da câmara do chefe se abriram. Ela o trouxe para esta cama e ajudou a tratar seus ferimentos com água benta e também limpou seu corpo. Eles encontram algumas roupas por perto e as vestem antes de explorar onde estão. Embora estejam na parte mais profunda da masmorra, parece bem iluminado e nem há plantas ali. Eles chegam a uma enorme mansão e encontram um quarto com um esqueleto sentado em um trono e um círculo mágico no chão. Hajime sente que isso pode ser sua passagem para sair, mas ele não pode correr muitos riscos, então ele entra no círculo mágico sozinho. O círculo mágico se ativa e, de repente, um holograma do Maverick que criou a masmorra emerge do esqueleto e entrega uma mensagem gravada para as pessoas corajosas que superaram a masmorra. O Maverick revela algumas verdades do mundo e sua guerra com o Deus, e então dá a Hajime seu poder, apenas pedindo que ele não o use para o mal. Ele desaparece com isso, e então, de repente, Hajime sente uma dor latejante e aguda em sua cabeça, enquanto o conhecimento do Maverick flui para seu cérebro. Ele acabara de obter a magia antiga pertencente à Era dos Deuses, chamada Magia da Criação, e ela lhe permite criar artefatos. Ele enterra o corpo do Maverick e então usa seu anel para ter acesso a tudo na toca. A toca também está cheia de artefatos e conhecimentos antigos que não podem ser encontrados em nenhum lugar, e Hajime leva seu tempo para ter acesso a tudo. Ele cria um braço protético para si mesmo e até experimenta criar carros que funcionam com magia. Enquanto isso, ele começa a se aproximar de Yu, e eles iniciam um relacionamento. Finalmente, após 2 meses reunindo tudo de valioso que pôde da toca, Hajime decide que é hora de retornar à superfície para que possam ir a outras masmorras e obter mais tipos de magia antiga. Com isso, Hajime usa o anel do Maverick e se teletransporta para fora da masmorra. Bem na saída da masmorra, uma garota coelha Tot estava fugindo de um monstro T-Rex de 2 cabeças, e ela reza para que alguém a salve. De repente, Hajime e Yu saem da saída, e a garota coelha imediatamente percebe que eles podem ajudá-la. Enquanto Hajime e Yu estão celebrando sua liberdade, a garota coelha corre em direção a eles, dizendo que estava esperando por eles. Hajime decide ignorá-la, mas ela se agarra a ele, implorando para que ele salve sua tribo. Hajime ainda não tem intenção de interferir, mas justamente então, o Dino de 2 cabeças o ataca. A garota coelha o avisa que é perigoso, mas ele facilmente o derruba com um tiro. Depois disso, ele decide respeitar a determinação da garota que se recusa a deixá-lo ir, mesmo quando ele aponta sua arma para ela e pergunta o que ela quer. A garota coelha se apresenta como Shia, uma membro da tribo dos coelhos. Ela é uma exceção entre os Homens-Fera porque tem a habilidade especial de ver futuros potenciais. Por causa disso, a comunidade dos Homens-Fera exilou a tribo dos coelhos, que agora está sob ataque de um inimigo poderoso, e ela quer salvá-los. Hajime não quer nada com ela, mas com sua habilidade de previsão, ela viu que ele os ajudará. Ela se oferece para guiá-lo pela floresta até a próxima masmorra que ele planeja visitar, e Yu decide levar a garota coelha junto com eles. Embora esteja claro que ela não está recebendo nenhum respeito ou compaixão de nenhum deles, Hajime sobe em sua moto com as 2 garotas e corre para salvar a tribo dos coelhos que está sob ataque de monstros dinossauros voadores. Hajime usa Shia como isca e a joga no céu para atrair os dinos para perto, para que ele possa lidar com eles rapidamente. Shia chora que ele está sendo muito rude com ela, mas Hajime não se importa. Ele ajuda seu clã, aliando-os a outras espécies de Homens-Fera pela força ou diplomacia, mas então eles começam a pedir que ele os ensine a se defender. Hajime tenta ensiná-los a lutar, mas eles são muito tímidos para ferir qualquer criatura viva e se distraem com cada coisa fofa. Furioso com isso, Hajime ameaça que os matará se eles não matarem monstros. Por outro lado, ela continua treinando com Yu para que possa provar seu valor a Hajime. Usando sua magia de aprimoramento físico, ela tem a força bruta de um monstro e consegue deixar um arranhão no rosto de Yu. Assim que ela consegue fazer isso, Shia pede a Hajime para levá-la em sua jornada. Ele pergunta por que ela quer isso e Shia cora ao dizer que o ama. Ele fica meio assustado com isso, mas justamente então, os membros da tribo dos coelhos chegam ali e agora eles se transformaram em viciados em violência sob o comando de Hajime.
Depois disso, eles levam Hajime a uma entrada especial da masmorra, bem no fundo da Floresta Nebulosa. Mas para abri-la, ele precisa de relíquias de mais 3 masmorras. Ele decide deixar a floresta no dia seguinte, e naquela noite, ela consegue que Yu concorde em levá-la junto, prometendo que será de grande ajuda. No dia seguinte, Yu diz a Hajime que eles deveriam levar a garota coelha com eles, e embora ele a avise sobre os perigos de sua jornada, ela permanece firme porque acredita que se ela ficar ao lado de Hajime e trabalhar duro o suficiente, ele poderá retribuir sentimentos afetuosos por ela. Eles partem em sua jornada com isso, com a sorte peculiar de Shia os ajudando a encontrar uma masmorra escondida no fundo de um canyon. Eles entram na masmorra, guiados por uma voz travessa do Maverick que montou este lugar. Eles descobrem que o uso de sua magia é limitado na masmorra, então eles têm que confiar na força bruta de Shia para evitar as várias armadilhas. Eventualmente, eles chegam à sala do chefe, e as enormes armaduras alinhadas em ambos os lados da sala se ativam para combatê-los. Ele e Shia avançam e os derrotam, e Yu os apoia usando um canhão de água comprimida. Eles conseguem passar por todas as armaduras e pulam em um cubo flutuante que os leva a um espaço estranho, onde encontram o chefe da masmorra. É uma enorme armadura viva, com a consciência do Maverick a controlando. A armadura sabe que Hajime e seu grupo já limparam uma masmorra, então ela pergunta a ele por que ele quer limpar mais masmorras e obter o conhecimento da magia antiga. Hajime lhe diz que o deus deste mundo o invocou à força para este mundo, e ele quer todo o poder do mundo para que possa retornar à Terra. O Maverick diz que tem suas simpatias, mas ela não vai ajudá-lo. Em resposta, Hajime imediatamente abre fogo contra ela com Shia o apoiando, mas a armadura é incrivelmente resistente, e seu lançador de foguetes apenas causa uma leve amassadura. Em seguida, o Maverick os ataca chovendo enormes blocos de rocha sobre eles, e Hajime não consegue explodi-los todos. Então ele agarra as garotas e continua pulando sobre os blocos. Ele alcança por trás da armadura viva e atira um gancho nela, usando-o para se aproximar e atirar a queima-roupa. Este ataque consegue derrubar a armadura no chão, e então Yu usa todo o seu poder para congelar a armadura em seu lugar. Hajime tira sua arma mais recente, um bate-estacas com incrível poder de perfuração, e tenta esfaquear a armadura com isso, mas seu poder mágico não é suficiente. No entanto, Yu está contando com Shia para desferir o golpe final, e ela consegue enfiar a barra de ferro na armadura para empurrá-la profundamente e estilhaçar o núcleo. A armadura de Hajime subitamente para de funcionar e Yu elogia Shi. De repente, eles são interrompidos pela voz da rebelde, que está usando os últimos resquícios de sua energia para falar com Hajime. Ela o alerta sobre alguns inimigos poderosos que ele poderá enfrentar no futuro, e lhe diz que ele não terá outra escolha senão se tornar o matador de deuses um dia. Ela lhe deseja a melhor das sortes em sua jornada, enquanto sua alma deixa a armadura gigante. A porta do covil da rebelde se abre com isso, e quando Hajime e sua gangue chegam lá, ficam chocados ao descobrir que a rebelde ainda tinha um clone com sua consciência deixada para trás. Eles atingem o clone antes que a rebelde lhes conceda o conhecimento da magia da gravidade, mas apenas Yu é compatível com ela. Hajime então começa a chacoalhar o clone para exigir seus tesouros, e irritado com essa situação, o clone puxa uma corda que faz o lago transbordar de água. Hajime e as duas garotas são arrastados pela correnteza e jogados para fora da água de um lago próximo, e chegam à estalagem da cidade para buscar abrigo. No dia seguinte, eles são convocados pelo chefe da guilda de aventureiros, que já ouviu falar deles atravessando o perigoso canyon completamente sozinhos. Ele tem um pedido de trabalho para Hajime, que não está nem um pouco disposto a aceitá-lo, mas o líder da guilda pede que ele pelo menos o ouça atentamente. Ele revela que o filho de um conde foi para as montanhas com seu grupo de aventureiros, mas eles desapareceram, e ele quer que o grupo de Hajime o traga de volta em total segurança. Hajime não está interessado inicialmente, mas concorda com a condição de que a guilda o apoiará sempre que ele precisar de alguma ajuda. Com isso, ele segue de moto para a pequena cidade, situada no sopé da montanha. Mal sabe ele que um grupo de seus colegas de classe está trabalhando arduamente lá, sob a supervisão de sua professora Eiko, que possui o título de fazendeira, o que a torna extremamente valiosa para todo o reino. Após a suposta morte de Hajime, ela conseguiu negociar com o rei para não enviar aqueles incapazes de lutar para a linha de frente, e eles se juntaram a ela na cidade para tornar o reino completamente autossuficiente em alimentos. Enquanto Eiko e os estudantes estão almoçando, Hajime e seu grupo se aventuram na mesma estalagem. Ouvindo-os discutir em voz alta, Eiko reconhece a voz de Hajime e corre rapidamente para a mesa dele. Ele entra em pânico total ao vê-la ali e a chama de professora, o que imediatamente revela o fato de que ele é Hajime, apesar de sua aparência completamente mudada. Eiko fica bastante emocionada ao vê-lo e se agarra a ele, exigindo saber absolutamente tudo o que aconteceu com ele. Ryu lhe diz para se acalmar, e então todos começam a comer curry e arroz rapidamente, enquanto Hajime tenta a todo custo evitar as perguntas de sua professora. Nesse exato momento, o mago racista que está escoltando Eiko e os outros chega ali e começa a insultar Shi por estar compartilhando uma mesa com humanos, sendo ela uma humilde beastfolk. Randiv imediatamente atira em seu braço com uma bala de festim como um aviso claro e lhe diz que atirará para valer da próxima vez. O restante de seus colegas de classe o observa através da fresta, e se pergunta como o time do Hajime mudou tanto em sua aparência quanto em sua personalidade. Após terminar o almoço, Hajime diz a Eiko e aos outros que não planeja interferir nos negócios deles e que não quer que eles fiquem se intrometendo em suas coisas. Ele se despede com isso, partindo e deixando Eiko bastante frustrada, pois ele simplesmente não queria conversar de forma adequada com ela. À noite, Jin se esgueira para o quarto de Eiko para conversar em particular, pois não queria que os outros ouvissem a verdade mais cedo.
Ele conta a Eiko que, há muito tempo, o mundo estava completamente cheio de guerra entre humanos, demônios e homens-fera, e a situação era ainda pior do que é agora. Naquela época, algumas pessoas perceberam a verdade de que o deus Hit estava incitando a guerra como uma forma de puro entretenimento. Enfurecidas, as pessoas uniram suas forças para parar Hit e as guerras, mas falharam miseravelmente e foram caçadas uma por uma. Elas foram rotuladas como os rebeldes, e os sobreviventes criaram masmorras e provações para passar seu poder, conhecimento e objetivo para indivíduos verdadeiramente dignos. Hajime diz a Eiko que ele não tem absolutamente nenhum plano de lutar contra o deus deste mundo, e ele apenas deseja retornar para casa. Ele respeita a Eiko e sabe que ela também quer levar todos de volta ao seu mundo de origem, e ele se oferece para levá-la consigo quando encontrar um caminho. Hajime começa a sair, mas antes de ir embora, ele pede a ela para avisar Cory e os outros sobre a existência de um traidor em seu grupo, revelando que ele não caiu na masmorra por mero acidente, mas sim que alguém atirou nele de propósito. Ele sai do quarto com isso, deixando Eiko terrivelmente nervosa e apreensiva. No dia seguinte, enquanto Hajime e as garotas estão prestes a partir para sua missão, eles encontram Eiko e os outros esperando por eles, insistindo que virão junto e os ajudarão. Hajime não consegue argumentar contra sua professora por muito tempo, então ele decide levar todos consigo no Jeep. No caminho, Eiko conta a Hajime sobre outro estudante que desapareceu há alguns dias, e ela está bastante preocupada com ele agora. Ela de repente adormece no ombro de Hajime, deixando Yu e Shi com ciúmes. Assim que chegam à base da montanha, Jung solta alguns dos drones de vigilância que ele mesmo criou. Ele obtém as imagens dos drones em tempo real, utilizando seu olho de pedra mágica, e vai verificá-los, encontrando uma enorme cratera com sinais claros de uma batalha e enormes pegadas de patas nela. Eles sobem a montanha e encontram o filho do conde em uma caverna oculta dentro de uma cachoeira. Eles o acordam, e o garoto começa a choramingar e a chorar, dizendo que ele é o único que sobreviveu e que o restante de seu grupo foi morto pelo dragão negro. De qualquer forma, Hajime o resgata e começa a voltar para a cidade, quando de repente, o dragão negro os ataca. Hajime saca um escudo pesado para se proteger contra o sopro explosivo do dragão, e então Yu o ataca com sua bola de fogo azul. Ela também o atinge com seu martelo, mas o dragão é muito resiliente. Ele consegue empurrar as garotas para trás, e mesmo as armas de Hyun não têm absolutamente nenhum efeito sobre ele. O dragão ataca o filho do conde, mas Yu consegue salvá-lo. O restante de seus colegas de classe tenta apoiá-lo, mas Hyun lhes diz para ficarem atrás de Yu para que não atrapalhem de forma alguma. Ele primeiro contra-ataca o sopro explosivo do dragão com um Railgun e depois o soca no estômago. O dragão ainda luta e se debate, então Hajime usa seu pilão nele e então Shio finaliza com um golpe pesado de seu martelo. O dragão cai inconsciente, mas Hajime ainda não terminou com ele. Ele decide acordá-lo atacando o único ponto em seu corpo que não é protegido por escamas duras e resistentes. Ele pega a enorme barra de ferro e, de repente, a enfia na bunda do dragão, e subitamente o dragão começa a chorar com uma voz feminina, pedindo para ele ser gentil com ela. Hajime percebe que ela é, na verdade, uma Dragonborn e não um dragão de verdade, e ela prontamente afirma isso. Ela implora a Hajime para remover a vara de trás dela, pois ela perdeu completamente toda a sua mana e vai se transformar em humana a qualquer momento. Então ela certamente morrerá se a vara permanecer presa ali. Hajime se recusa a fazê-lo antes de obter algumas respostas dela, e a Dragonborn lhe conta que estava descansando tranquilamente nas montanhas quando, de repente, um homem vestido com um manto preto veio até ela e lançou uma forte magia de controle mental sobre ela. Ela foi roubada de seu livre-arbítrio e acabou atacando o filho do conde e todo o seu grupo. O filho do nobre não acredita nela, mas Yu sim, porque ela sabe que os Dragonborns são uma raça honesta e orgulhosa, e eles simplesmente não mentem. Ela diz a Hajime para não matá-la, pois ela não é realmente inimiga deles. A Dragonborn então pede a ele para tirar a vara de sua bunda, e Hajime começa a puxá-la bruscamente. No entanto, essa sensação desperta um fetiche dentro da garota Dragonborn. E assim que a vara é removida, ela grita em êxtase ao se transformar em sua forma humana. Ela se apresenta como tio, e então revela que o mago de manto preto que a controlava está levantando um exército de monstros, usando-os para atacar as cidades próximas. Hajime confirma isso utilizando seus drones, e descobre que há mais de 60 mil monstros no exército, mas seu controlador não é encontrado em lugar algum. Eiko pensa que eles devem informar a cidade imediatamente, e o filho do conde pergunta a Hajime se ele não pode fazer absolutamente nada a respeito. Ele responde que, mesmo que quisesse, não conseguiria enfrentar tantos monstros de uma só vez. Ele começa a se afastar, mas então Tio começa a falar sobre como ele violou seu corpo e a fez perceber o que é o verdadeiro prazer. Hajime está furioso com ela, mas seu olhar frio a excita também. Em seu acesso de raiva, ele começa a arrastá-la, mas isso é uma piada pra ele, porque Taehyung se tornou uma masoquista completa e ela realmente gosta de ser maltratada por ele. Assim que chegam à cidade, Eiko consegue convencer Hajime a ajudá-los. Com a ajuda dos homens da cidade, Hajime cria muros e trincheiras, enquanto seus colegas de classe ajudam a todos a evacuar. O exército de monstros chega à sua porta antes do amanhecer, e Hajime lidera o povo da cidade para a feroz batalha. Ele lhes dá um discurso motivacional e estabelece Eiko como a deusa da agricultura, afirmando que a vitória deles é garantida porque eles têm Eiko ao seu lado, e o povo da cidade está completamente animado. A luta começa quando Hajime atira nos inimigos primeiro, e então o restante das garotas se junta a ele. Ela dispara lançadores de foguetes, Taehyung cria um tornado de chamas escuras, e Yu usa um poderoso feitiço de raio para derrubar os monstros rapidamente.
Hajime logo fica sem munição de metralhadora, e até mesmo Taeryou fica sem mana. Yu também não tem muita mana restante em reserva, então Hajime decide levar Shi e derrubar o mentor rapidamente. Yu lhes dá fogo de cobertura com um poderoso feitiço de raio, e eles seguem de moto para alcançar os inimigos rapidamente. Eles conseguem derrubar os monstros mais poderosos dentre todo o exército, o que faz o comandante entrar em pânico. Ele tenta fugir, mas Hajime derruba seu veículo e o arrasta de volta para a cidade. Para a surpresa de todos, o verdadeiro mentor era o estudante desaparecido chamado Shumizu, que fez um contrato com um demônio em troca de poder para que pudesse se tornar um grande herói. Em troca do poder, ele teve que matar Eiko, pois ela era um ativo muito maior para os humanos do que os próprios heróis. Apesar de ouvir tudo isso, Eiko tenta colocar Shumizu no caminho certo, mas ele usa essa chance para fazê-la refém. Ele aponta uma agulha venenosa para ela e diz a todos para recuarem, ou ele a matará. Nesse exato momento, ela sente algo e salta em direção a eles. No momento de pânico, Shimizu esfaqueia a Eiko, e ela é atingida por um ataque que foi direcionado tanto a Shimizu quanto a Eiko. Hajime percebe o atacante voando para longe e tenta atirar nele, mas é completamente inútil. Ele corre para ajudar as garotas e alimenta Eiko com um pouco de água benta, com um beijo, para curá-la rapidamente. Enquanto isso, Yu também consegue curar Shi. Agora, apenas Shimizu está sangrando no chão e Eiko pede a Hajime para curá-lo, apesar de absolutamente tudo o que ele fez. Hajime pergunta a Shimizu se ele é seu inimigo, e ele diz que não é. Ao ouvir isso, Hajime instantaneamente atira nele, dizendo que sentiu uma mentira em sua resposta. Eiko fica completamente devastada ao ver seu aluno morrer, e Hajime lhe diz que não poupará absolutamente ninguém que tentar prejudicá-lo. Ele se afasta com isso, e no caminho de volta, ela e Yu compreendem perfeitamente que Hajime matou Shumizu para que Eiko não se culpe por tal ato, e continue trabalhando como a professora ideal. Logo depois disso, Hajime entrega o filho do conde ao líder da guilda, e obtém placas de status de aventureiro de rank ouro feitas para todo o seu grupo. À noite, enquanto estão descansando em uma estalagem, Hajime de repente percebe algumas pessoas os observando atentamente. Ele declara que matará qualquer um que for seu inimigo, mesmo que essa pessoa seja um deus. Essas palavras lembram Taeryou de sua infância, quando seu pai moribundo lhe disse que Deus era o verdadeiro inimigo deles, e que um dia alguém se levantaria com o poder de derrotar Deus e pôr um fim aos seus maus caminhos. Então, quando ela ouviu falar dos deuses invocando alguns humanos de outro mundo, Taeryou partiu para encontrá-los, esperando conseguir alguém que a ajudasse a cumprir seu grande objetivo de derrotar Deus. Na manhã seguinte, Hajime leva Shi para um encontro como recompensa por seu trabalho duro durante a última missão deles. Eles chegam a um aquário onde ele conhece um belo peixe falante chamado Lee, e eles se dão bem instantaneamente. Hajime descobre que Lee foi capturado por humanos enquanto cuidava de seus próprios assuntos, então ele decide libertá-lo. Lee o agradece, então lhe conta sobre uma lamentável garota Merfolk que estava sendo vendida como escrava. Enquanto passeava pela cidade em seu encontro, Hajime sente uma presença fraca vindo dos esgotos, então ele entra e encontra a garota Merfolk que havia escapado dos traficantes de escravos. Hajime e Shi a levam para uma cabana à beira do rio, onde Shi a ajuda a se limpar, e então a alimenta. Hajime compra algumas roupas para ela enquanto isso, e descobre que a garota Merfolk se chama Mil, que foi separada de sua mãe no mar, e alguns traficantes de escravos a capturaram. Como os Merfolk são uma espécie protegida de Homem-Esfera, Hajime decide deixar Mil com os guardas, mesmo que ela queira ficar com ele. No entanto, assim que se afastam da estação dos guardas, eles ouvem uma forte e estrondosa explosão. Eles correm para a cena para descobrir que os guardas foram mortos pelos traficantes de escravos. E agora eles exigem que Hajime traga Shi para ele se ele quiser que a garota Merfolk viva. Agora as coisas ficaram pessoais, e Hajime decide enfrentar os traficantes de escravos com toda a sua força. Ele e Shi começam a caçar os capangas dos traficantes de escravos, e eles eventualmente se deparam com Yu e Tio, que estavam tendo um agradável chá da tarde sozinhas. Ao ouvir sobre a situação de Hajime, elas imediatamente se espalham e começam a matar todas as pessoas envolvidas no tráfico de escravos, enquanto coletam informações delas. Sem saber de nada disso, o líder dos traficantes de escravos leva Mil para um leilão, e enquanto ele está prestes a bater nela por não sorrir, Hajime chega lá e o mata a tiros. Ele liberta Mil, que imediatamente se agarra a ele. Ele a leva para os céus e mostra a ela todos os esconderijos dos traficantes de escravos sendo destruídos de uma só vez pela poderosa magia de Yu. Hajime então leva Mil para encontrar o restante das garotas. Mil fica emocionada ao ser confortada por Yu, e então ela agradece a Hajime, chamando-o de papai. Hajime tenta dizer a ela que ele tem apenas 17 anos, mas Mil não se importa nem um pouco porque ela não tem um pai, e agora Hajime tem que preencher esse papel. Isso motiva todas as garotas de Hajime, e agora elas também querem ter filhos dele. Logo depois disso, Hajime e seu grupo chegam à cidade da Masmorra, onde ele começou sua jornada pela masmorra, e isso lhe traz algumas memórias terríveis. Ele vai à guilda de aventureiros e entrega ao líder da guilda dessa cidade uma carta de recomendação do líder da guilda da cidade anterior. Nesse exato momento, um dos colegas de classe de Hajime entra correndo no escritório do mestre da guilda, pedindo ajuda. Ele grita que há um demônio na masmorra e que todos estão em perigo. Hajime o reconhece e ao ouvir sua voz, o garoto também o reconhece.
Ele se maravilha com o quanto ele mudou, e então pensa que se ele sobreviveu estando no fundo da masmorra, ele pode salvar seus colegas de classe que estão lutando contra um demônio neste exato momento. Ele explica como sua equipe alcançou o 90º andar da masmorra, onde eles encontraram uma garota demônio ruiva que era incrivelmente forte. Ela disse ao seu líder Cal para vir para o lado dela, mas ele recusou e a atacou. No entanto, ela tinha todos os monstros do andar sob seu controle, e ela não só podia esconder completamente a presença deles, como também podia curá-los instantaneamente de qualquer dano que recebessem. Não vendo absolutamente nenhuma outra saída, o líder da classe enviou o assassino para a superfície para que ele pudesse voltar. O assassino correu o mais rápido que pôde e alcançou o comandante dos cavaleiros, Meld, que guardava o ponto de teletransporte no 70º andar. O comandante o protegeu dos monstros que o perseguiam até ali, e disse a ele para correr para a superfície e chamar reforços, o que levou o assassino a vir para a guilda dos aventureiros. Ele implora a Hajime para salvar seus amigos, mas ele claramente lhe diz que não considera mais absolutamente ninguém seu amigo. Eles são apenas estranhos que compartilham a mesma pátria que ele. No entanto, enquanto o assassino continua implorando para ele ajudar a todos, os rostos de Kar e de outros que são seus benfeitores surgem na mente de Hajime, e ele concorda em ajudá-los. Enquanto isso, na masmorra, a demônio ruiva força os estudantes para um canto e até fere fatalmente o comandante dos cavaleiros que veio resgatá-los. Enfurecido ao ver Meld se machucar, o herói Cal ataca a garota demônio com uma fúria completamente louca. Ele consegue desferir um ataque nela, mas hesita porque nunca matou uma pessoa antes. Por causa disso, a demônio o afasta, e a segunda pessoa mais forte da classe, Shizu, assume a tarefa de lutar contra a demônio por conta própria. Embora ela esteja mais determinada a matar seus inimigos, Shizu não consegue enfrentar múltiplos monstros fortes de uma só vez e fica seriamente ferida. Kaori corre para salvar Shizu, já que ela é sua melhor amiga, e uma garota ferida lança uma barreira para mantê-los seguros do ataque dos monstros. Quando parece que eles não podem vencer, o teto acima deles de repente se estilhaça, e um poste de ferro apunhala ambos os monstros, acabando com eles de uma só vez. Hajime faz sua entrada através da fumaça e dos escombros, e Kaori imediatamente o reconhece sem absolutamente nenhuma dica. Shizu fica perplexa com essa reviravolta repentina, mas Hajime lhe diz que explicará tudo mais tarde. Nesse exato momento, Yu cai do céu, e Hajime a segura, e ela usa sua magia para garantir que todos os outros aterrissarão em segurança. Eles estão cercados por monstros de cada lado, então Hajime pede às garotas para manterem seus colegas de classe e os cavaleiros seguros enquanto ele lida com o demônio e os monstros. Ele pede à garota demônio para recuar agora mesmo, porque ele não quer fazer novos inimigos, mas ela não planeja fazer isso. Ela tenta atacar Hajime, ocultando seus monstros com magia, mas ele pode facilmente detectá-los com seu sentido de nível de monstro, e rapidamente atira em todos eles. A demônio tenta fazer seu monstro supremo, a tartaruga que cospe fogo, atacá-lo, mas Hajime usa seu escudo pesado e desvia seu ataque para a demônio, matando o pássaro em seu ombro que estava curando a todos. Por outro lado, os colegas de classe de Hajime não conseguem acreditar que ele é o mesmo cara que eles conheciam, e o traidor chamado Dai, que atirou nele naquele dia, surta completamente, dizendo que deve haver algum tipo de engano. De repente, alguns monstros os atacam, mas o harém de Hajime cuida deles rapidamente. A garota demônio envia um monstro em direção a Kaori e Shizu, mas Hajime dá a Shizu uma espada especial que facilmente o corta. A demônio está chocada agora, mas ela usa um feitiço mágico de alto nível em Hajime para ganhar tempo para escapar, mas ele bloqueia seu caminho com uma lança, pois sua magia não funcionou nele. Hajime aponta sua arma para a demônio e pede a ela para revelar por que ela está aqui e como ela controlou aqueles monstros. Ela se recusa a falar, então ele atira em suas pernas e então adivinha corretamente que os monstros são criados usando magia antiga que os demônios obtiveram depois de limpar uma masmorra, e a ruiva está aqui para obter o poder de outra masmorra. A garota admite isso, e Hajime descobre que ela não é quem tem o poder da masmorra. Ele a mata, mas não antes que ela o ameace de que seu amante virá para se vingar. Com isso, Hajime vai verificar o comandante da noite, e então começa a ficar mais íntimo de Yu. Nesse exato momento, seus colegas de classe vêm até ele, e Kaori começa a chorar enquanto abraça Hajime. Ele fica nervoso sobre como responder a isso, porque ela e Yu parecem com ciúmes como o inferno. De qualquer forma, eles voltam para a superfície e Koki começa a repreender Hajime por matar uma garota demônio quando ela nem conseguia lutar. Hajime simplesmente diz ao herói Cook para pegar seus ideais inúteis e enfiá-los na bunda, porque ele não mostrará misericórdia a absolutamente ninguém que tentar atacá-lo. Eles reúnem a masmorra com isso, e todos pensam que Hajime mudou muito, mas Kaori acredita que ele ainda é a pessoa que ela ama. Ela reúne sua coragem e confessa seu amor a ele, declarando que irá com ele em sua jornada, quer ele goste ou não. Hajime lhe diz que ama outra mulher, mas Kaori não se desanima com isso. Ela ainda quer ficar ao lado dele para fazê-lo perceber seus sentimentos, mas há algo para o qual ela quer uma explicação imediata. Ela sacode Hajime enquanto pergunta por que Miu o está chamando de papai, e quem é a mãe dela. Shuzuki consegue puxá-la de volta, e depois de se acalmar, Kaori declara que ama Hajime mais do que tudo no mundo, e Miu encara isso como um desafio. Ela a convida a se juntar ao grupo, pois provará que ama Hajime mais do que qualquer outra pessoa. No final, Hajime não tem outra escolha senão aceitar Kari como parte de seu grupo, e eles partem em uma jornada para a próxima masmorra assim que o próximo dia chega. Por outro lado, os heróis retornam ao reino, onde a princesa Lili os espera ansiosamente.
Ela corre imediatamente para o lado de Shizu e fica sabendo como as coisas aconteceram na masmorra. Ela fica aliviada por estarem bem, mas percebe que Kyo está fora de si. Lily pergunta o que aconteceu com ele e Shizu conta sobre o retorno de Hajime e como ele subsequentemente matou o demônio, o que abalou Kyo mentalmente porque ele não conseguiu fazer o que era esperado de um herói. Além disso, ele não está feliz que Kaori tenha deixado o grupo para ir com Hajime. Lily comenta que está realmente feliz em saber que Hajime sobreviveu, e ela também quer conhecê-lo, mas Shizu diz a ela que ele mudou completamente e ela talvez não o reconheça. Enquanto isso, Hajime e seu grupo estão atravessando uma tempestade no deserto. Kaori mima e cuida de Miu, mas logo entra em uma briga com Yu sobre quem conhece Hajime melhor. Ambas começam a discutir, mas então Miu as repreende por estarem sempre brigando uma com a outra. Hajime fica aliviado que o problema foi resolvido. Mas então, de repente, Taiyo aponta para os vermes da areia reunidos em torno de algo. Enquanto Hajime se pergunta sobre a razão, um verme da areia de repente aparece na frente de seu jipe e o ataca. Ele desvia o jipe para evitá-lo, mas há mais vermes da areia lá, e eles continuam a segui-los. Hajime engata a marcha ré e então ativa um mini lançador de foguetes que ele instalou no jipe para explodir as cabeças dos vermes da areia, e então volta ao seu curso, indo direto para o agrupamento dos vermes da areia. Ele ativa a arma principal do Jeep para lidar com eles e os bombardeia com projéteis explosivos. Uma vez que os vermes da areia estão quase todos dispersos, eles chegam ao local para encontrar um homem ferido ali. Eles saem para verificar e Kellery verifica o cartão de status do homem ferido e descobre que ele está lutando contra uma sobrecarga de mana por causa de algum tipo de veneno ingerido. Ela tenta purificar o veneno em seu corpo, mas isso não muda nada, então ela usa um feitiço sagrado de alto nível, que pode transferir mana de uma pessoa para outra. Kaori absorve o excesso de mana do corpo do homem e o armazena no anel de cristal sagrado que Radin lhe deu. Ela consegue salvar o homem temporariamente, mas a menos que façam algo sobre a causa raiz, não podem curá-lo. De repente, o homem acorda e começa a chamar Kaori de anjo. Ele acredita que está morto e um belo anjo o está recebendo no céu. Então Radin o chuta para tirá-lo de suas ilusões. Ele leva o homem para dentro do jipe com ar-condicionado e oferece-lhe água antes de ouvir sua história. O homem se apresenta como Baes, filho do duque Enkadi, que governa a região para onde Radin e seu grupo estão indo. Baes revela que, há alguns dias, o oásis de onde eles tiram a água potável foi poluído, e todos adoeceram com a doença de sobrecarga de mana. A única cura é um cristal chamado Steelstone, que é encontrado no vulcão próximo, mas os aventureiros de sua cidade estavam muito doentes para sair da cidade. Ajon está um pouco hesitante em aceitar a oferta, mas quando Miu pergunta se eles não vão ajudar as pessoas que sofrem, ele não pode deixar de tentar ser um bom exemplo para ela. Ele decide ir direto para o vulcão depois de fornecer um pouco de água potável limpa para a cidade, mas mal sabe ele que há outra pessoa com o mesmo destino. É o general demônio Fried, que ouviu falar da morte do demônio ruivo. Ela era a amante de seu assistente, que está furioso porque Hajime, que foi apelidado de irregular pelos demônios, a matou, e até sabotou a missão deles de matar Iko com um exército de 60 mil monstros. Fried diz ao seu assistente que ele irá direto para o vulcão, que também é uma masmorra, e obterá a magia antiga de lá. Usando isso, ele jura completar a missão que seu deus lhe deu e matar o irregular. Por outro lado, Hanjin e seu grupo chegam ao ducado de Ankadi e encontram o duque. O duque vê esperança ao ouvir Hajime dizer que ele pode salvar seu povo. Enquanto Kaori e Shi tentam ajudar os pacientes, Yu cria um enorme buraco no chão usando magia de gravidade e Hajime o reveste com um mineral impermeável. Yu então usa magia de água para encher a piscina gigante com água limpa e potável, e então eles seguem para o oásis, onde os sentidos aguçados de Hajime detectam um monstro na água. Seguindo sua intuição, Hajime joga um monte de granadas no oásis, chocando todos os moradores de Ankadi. No entanto, seu plano funciona, pois tentáculos gigantes de Gosma de repente o atacam. Ele atira em alguns e Yu e Taeo congelam e queimam o resto. Logo, um monstro gigante de Gosma aparece do lago, e é fácil deduzir que é a fonte da poluição da água. Jin derruba a Gosma com apenas uma única bala, mas isso não muda para a água poluída. O Duque comenta que nunca viu um monstro como a Gosma, e Jin acredita que deve ser obra de demônios. Ele expressa sua gratidão e Hajin se deleita ao dizer que o Duque lhe deve uma enorme dívida. Depois disso, Hajin e os outros partem para a masmorra vulcânica para obter a cura, com Kaori e Miu ficando para trás. Eles encontram os mesmos velhos vermes da areia que Hyunjin derruba com seu jipe, e então atravessam uma enorme tempestade de areia para chegar ao vulcão. Enquanto sobem o vulcão, a temperatura se torna muito alta para todos suportarem, exceto para Tio. Eles entram na mina vulcânica para encontrar vestígios de pedra parada, mas a maior parte já foi minerada, então Hajime decide ir mais fundo. De repente, uma bola de lava vem em direção a eles, mas Yu a anula com sua magia de gravidade. Hajime encontra um touro de lava parado na frente deles, e ele está pronto para atirar nele, mas ela o derrota usando a nova arma que ele criou para ela. Logo, eles chegam a uma enorme mina de pedra parada, e depois de reunir o que precisam, Hajime decide ir mais fundo no vulcão para limpar a masmorra.
O calor fica insuportável, então Hajime cria uma caverna para descansar, com Yu e Taiyo usando seus poderes para criar brisas frescas. Hajime pensa que deve desenvolver algum equipamento de ar-condicionado em seguida, e Taiyo comenta que este poderia ser o tema desta masmorra. Hajime pede a ela para elaborar, e ela diz que todas as masmorras têm algum tipo de tema. A primeira masmorra que ele limpou parecia ser projetada para lutar contra monstros e ganhar experiência, enquanto a segunda foi projetada para lutar com a magia sendo restrita. Ela acredita que esta masmorra foi projetada para ensiná-los a lidar com terrenos desvantajosos. Hajime pensa que há alguma verdade em suas palavras, e então eles retomam a jornada. Eles pegam um barco rio abaixo de lava, mas então de repente eles caem de uma cachoeira, ou uma queda de lava, para ser mais exato. Yu usa a magia de vento para garantir que eles não criem um grande respingo, e então Hajo percebe uma cúpula submersa em lava que tem 100 pedras mágicas nela. Ele pensa que deve ser o covil do Maverick, mas isso significa que o monstro-chefe também deve estar por perto. De repente, uma bola de lava vem voando em direção a eles. Teo consegue anulá-la a tempo, mas então dezenas de bolas de lava os atacam, e eles têm que abandonar o barco para se salvarem. A Juni tenta correr em direção à cúpula central, mas é atacado por cobras de lava que sobem do lago de lava. Ele recua para uma distância segura e começa a atirar nas cobras. Ele descobre que elas estão sendo controladas por um núcleo dentro de seus corpos, então ele atira nos núcleos para eliminá-las permanentemente. As garotas também entram em ação, e ela percebe que para cada núcleo que destroem, um cristal na cúpula se estilhaça. Hajime percebe que eles devem derrotar um total de 100 monstros cobra para limpar a masmorra, e todos começam a trabalhar duro para alcançar esse objetivo. No entanto, assim que Hajime termina de matar as últimas cobras de lava, ele é atacado por um poderoso feixe de energia vindo do topo do vulcão. Todos ficam apavorados, mas Hajime sobrevive ao feixe de alguma forma. Yu o impede de cair no poço de lava e o alimenta com água benta, mas ele não melhora. Isso dá a Yu PTSD e os flashbacks da época em que lutaram contra a Hydra, e ela não percebe que a ameaça ainda não acabou até que Taiyo a alerta. Uma chuva de feixes de energia os ataca, mas Yu usa uma barreira para se protegerem. Assim que o ataque para, ela olha para cima e encontra o General Demônio, Fried, montado em um dragão branco. Ele expressa surpresa que Hajime tenha sobrevivido após levar um golpe direto do sopro de seu dragão. Ele quer ter certeza de que o irregular morra, mas Hajime se levanta e diz a ele que não vai cair tão facilmente. O demônio se apresenta como Free, o apóstolo de Deus que obteve magia antiga depois de limpar uma masmorra. Ele declara que quando obteve o poder, seu Deus lhe deu uma missão, e ele fará tudo ao seu alcance para torná-la realidade. Hajime o declara um inimigo e imediatamente o ataca, apoiado por suas garotas, mas para sua surpresa, Fried tem uma forte barreira protegendo-o porque ele trouxe alguns monstros tartaruga, criadores de barreiras para apoiá-lo. Hajime continua atacando-o, então Fried usa a magia antiga de teletransporte para aparecer atrás dele e o atinge com o sopro do dragão a queima-roupa. Hajime de alguma forma o bloqueia com seu escudo, mas está tendo dificuldades. Ele tira sua mais nova invenção, que é um grupo de escudos cruzados voadores que o protegem dos ataques do dragão, enquanto ele começa a se aproximar de Fried. Fried tenta usar sua magia de teletransporte novamente, mas Taehyung empurra seu dragão para frustrar seus planos. Ela se transformou em um dragão agora e dispara seu sopro de dragão no dragão branco e começa a empurrá-lo para trás. Fried tenta usar sua magia antiga nela, mas Hajime aparece atrás dele e atira nele, quebrando sua barreira, e então lhe causa uma ferida no peito. Taiyo também atinge o dragão branco, forçando tanto ele quanto Fried a recuar. Hajime não tem energia para persegui-lo, e ele cai, mas Taiyo o salva de cair na lava. Eles se reagrupam com Yu e Shia, e agora Fried percebe que eles são um perigo maior do que ele inicialmente pensou. Então ele usa o último recurso e destrói a pedra fundamental da masmorra, que era a única coisa que impedia o vulcão de entrar em erupção. A lava começa a subir, e Fried abre a porta multicamadas, saindo do vulcão para voar para longe. Hajime imediatamente pensa em um plano. Ele dá a Tal seu anel e pede a ela para escapar para um lugar seguro usando a boca do vulcão. Enquanto isso, ele planeja conquistar a masmorra e obter o poder escondido dentro dela, para que possa derrotar Free mais tarde. Taiyo pega seu anel e voa em direção às portas que se fecham enquanto enfrenta o ataque das forças inimigas. Ser uma pervertida masoquista permite que ela converta a dor do ataque em um aumento de poder, e ela continua voando, apesar de sofrer danos. Fried tenta atacá-la, mas os escudos voadores criados por Hajime ativam-se automaticamente para defendê-la, permitindo que ela escape em segurança. Fried planeja segui-la, mas então os escudos voadores o cercam e se autodestroem, causando uma enorme explosão. A ferida Taiyo de alguma forma alcança os portões da cidade e Kaori vem correndo para verificar como ela está. Mas quando ela percebe que Raijin e os outros não estão com ela, ela começa a ter um ataque de pânico. No entanto, quando Taiyo é levada para dentro, ela revela toda a história a Kaori e pede a ela para confiar em Hajime, porque ele definitivamente tinha um plano para sair vivo do vulcão. Kaori sugere que, enquanto isso, eles deveriam ir para a cidade natal de Mu, para reuni-la com sua mãe,
e Hajime os encontrará lá. Por outro lado, Hajime e os outros, de alguma forma, se arrastam até o covil do Maverick dentro da cúpula e descobrem que a magia de teletransporte que Free usou ainda está disponível para eles aprenderem, e eles também obtêm um artefato que serve como prova de sua conquista. As garotas estão desesperadas sobre como sobreviver à lava que sobe agora, mas Hajime tem um plano. Ele abre os portões do covil e elas flutuam em uma barreira que você fez. Hajime então convoca um submarino resistente que ele tem desenvolvido para explorar a masmorra subterrânea em seguida, e ele pensa que ele aguentaria a lava tempo suficiente para sair do vulcão. Por sorte, o submarino consegue permanecer intacto mesmo na piscina de lava, mas Rajun perde o controle dele. Eventualmente, eles escapam da lava quando uma abertura subaquática do vulcão se abre, deixando-os encalhados no mar. Alguns dias se passam enquanto eles vagam sem rumo porque Radin não consegue consertar o submarino sem seu anel. Eles começam a comer alguns peixes para passar o tempo quando, de repente, um grupo de pescadores irritados surge sobre eles, confundindo-os com caçadores de escravos. Ryun engasga com seu peixe, então ele não consegue explicar nada a tempo, e o Tritão começa a atacar Shi. Ryun os joga no mar com um peixe, e então, de repente, ele ouve a voz de Miu enquanto ela cai do céu, com Tai-Oh e Kaori ao lado dela. Haijun pula para pegá-la, e Miu o abraça apertado enquanto eles aterrissam. Kaori e Tai-Oh também têm a chance de abraçar Haijun e dizer a ele o quanto sentiram falta dela antes que possam começar sua jornada. Eles chegam à cidade de Merfolk, onde Miu agarra a mão de Hiding enquanto ela começa a puxá-lo em direção à sua casa para conhecer sua mãe. Sua mãe, Remy, estava planejando ir procurar sua filha apesar de sua perna machucada, mas assim que vê Miu, ela começa a chorar lágrimas de alívio. Miu percebe a perna machucada dela e imediatamente chama seu papai para tratá-la. Aparentemente, Remy é a femme fatale da cidade dos Tritões, e todo cara e garota querem ser o padrasto de Miu. Hyunjin diz a Miu para não se preocupar com nada enquanto ele levanta Remy em seus braços e a leva para a casa dela. Koi verifica novamente a lesão dela e diz que pode tratá-la em alguns dias. Rami agradece a ela e a Radin, e então pergunta onde ele conheceu a filha dela e por que ela o chama de papai. Radin conta a ela a história toda, e Rami é extremamente grata a ele. Ela convida todos a morar na casa pelo tempo que vão ficar aqui, mas Jen diz que planeja ficar em uma pousada perto do porto. No entanto, Remy o chantageia emocionalmente, dizendo que ele vai embora em breve, então ele deveria agir como o pai de Miu durante todo o tempo em que estiver aqui. Ela está mais do que disposta a aceitá-lo como seu marido e criar Miu juntos. Mas Hajime sabe melhor do que aceitar essa oferta porque todas as suas garotas estão lhe lançando olhares mortais. Hajime e seu grupo deixam a cidade de Merfolk depois de uma semana e seguem para uma masmorra que está situada no fundo do mar. Ele não sabe a localização exata da masmorra, mas ao ver a lua cheia à noite, de repente tem uma ideia. Ele usa o medalhão que conseguiu na masmorra vulcânica que absorve a energia da luz da lua e se torna um farol apontando para a masmorra submersa. Ele leva o submarino para o local da luz, e as partes do fundo do mar se abrem para ele. Eles são sugados por uma forte corrente, mas a Jin mantém o submarino sob controle e até explode um monstro misterioso que os persegue. Ele alcança uma parede com um cartão de pentagrama nela, e com o último pedaço de energia lunar no medalhão, ele destranca a porta atrás dela. Assim que a porta se abre, o submarino deles cai em uma caverna subaquática, que é o ponto de partida para explorar a masmorra. Uma cachoeira de água torna Kai do mar acima, mas Yu a bloqueia facilmente. Tai-Oh percebe algo no teto da caverna e ataca com suas poderosas chamas escuras. Diante de sua exibição intimidante de poder, Kori se sente fraca e insegura. Eles seguem para a masmorra com Tai-Oh e Shi, cuidando da maioria dos monstros. Hajime acredita que a masmorra é muito fácil em comparação com outras, quando de repente eles encontram um monstro de gosma que é imune a danos físicos, e também tem o poder de derreter através da magia. Não importa o quanto Hajime e os outros o ataquem, o monstro continua se regenerando e dissolvendo o escudo deles, mas ele se machuca um pouco com as chamas. Hajime percebe que há algo errado porque ele também não consegue ver o núcleo do monstro. Ele pensa que a única escolha deles é escapar por enquanto, então ele abre um buraco no chão usando seu bate-estacas. Eles caem da caverna em fortes correntes do mar profundo, e vendo que Kori vai ser levada por elas, Hajin prioriza salvá-la. Eles se encontram em uma ilha onde Kori fica deprimida por ser o elo mais fraco do grupo, em quem Radin não pode confiar para ficar segura sozinha. Ele diz a ela para parar de ficar deprimida e começa a explorar a masmorra. Eles chegam a um cemitério de navios de guerra, onde começam a ouvir vozes de uma batalha, e então, de repente, todo o cenário muda. Eles sentem como se fizessem parte de uma antiga guerra naval, e não podem interagir fisicamente com a maioria das coisas, embora sua magia destrua imediatamente os ataques e as pessoas que se aproximam. Eles estão cercados por pessoas ilusórias que estão tentando matá-los em nome de Deus, então Hyunjin agarra Kelry e escapa do navio. Eles continuam viajando, mas então Yu fica doente por causa da energia escura vindo dos navios afundados. Ela pede desculpas a Radin, e ele claramente diz a ela que ela o está atrasando. Ele pergunta por que ela decidiu ir com ele, e diz a ela que não gosta de sua atitude chorona, porque tudo o que ela tem é um complexo de inferioridade sempre que se compara a você.
Ele diz que a deixa ouvir porque ela tinha a convicção de que vir com ele era a melhor coisa para ela, mas agora parece que as coisas mudaram. Ele pede a ela para repensar suas decisões e se oferece para levá-la de volta ao resto do grupo. De qualquer forma, eles continuam explorando a área e chegam ao navio gigante no centro, onde o cenário muda novamente. Eles se encontram testemunhando uma festa luxuosa contendo humanos, demônios e homens-fera, e eles parecem estar conversando pacificamente. Nesse momento, o rei humano chega para cumprimentar a todos. Ele fala sobre como faz um ano desde que assinaram um tratado de paz, encerraram sua longa e sangrenta guerra, e como está feliz em ver os representantes de todas as raças ali. No entanto, aquilo era apenas uma farsa, e o rei havia reunido todos ali para que pudesse massacrá-los de uma vez sob o comando do deus Ahrit. Enquanto o rei se deleita com o derramamento de sangue, Hadime fica enojado ao ver o que o deus maligno pode fazer seus seguidores fazerem, enquanto Kaori começa a vomitar. A ilusão desaparece logo, e depois de dar a Kuri algum tempo para se recuperar, Hadime decide explorar o navio porque deve ser o núcleo da masmorra. Eles entram, onde Rajun de repente encontra um fio de aço que estava armado para uma armadilha física. Ele bloqueia as flechas atiradas contra eles por causa da armadilha, mas então, de repente, uma forte rajada de vento leva Kaori embora. Rajun tem que lidar com alguns cavaleiros ilusórios antes que possa alcançá-la, mas Kari afirma que ela está bem. Ela se aproxima de Radin, dizendo-lhe que está assustada e quer que ele a console, mas ele imediatamente aponta sua arma para ela porque ele pode sentir que um espírito maligno a está possuindo para matá-lo. Ele atira no corpo de Kori com balas mágicas que só ferem o espírito, e não o corpo de Kori. Ela cai no chão, deixando cair a faca que estava escondendo, e Radin diz ao espírito para deixar o corpo de Kori imediatamente, e quando ele se recusa, ele continua atirando nela com as balas mágicas especiais. Ele diz ao espírito que já que ela ousou ferir alguém precioso para ele, ele garantirá que ela sofra no inferno enquanto ele continua atirando nela. Por fim, o espírito não consegue suportar a dor e deixa o corpo de Kori. Assim que Kori recupera a consciência, ela beija Rinjon e lhe diz que encontrou sua resposta. Ela quer ficar com ele porque o ama, e mesmo que ele não esteja interessado em mais ninguém além de Yu, ela fará o possível para conquistá-lo. Hadime então carrega Kaori nas costas enquanto se dirige ao covil do Maverick, que ele encontra sem maiores desafios. Yu e os outros também se teletransportam para lá naquele exato momento, e ficam chocados ao ver Kari nas costas de Hadime. Ela lhes diz que não está ferida, e está fazendo isso apenas para ser mimada por Hadime. Ela conta a todos sobre o beijo deles, e Yu age como se não estivesse nem um pouco com ciúmes. Enfim, eles pisam no círculo mágico e a mensagem gravada da sereia Maverick, que criou esta masmorra, pede que parem de acreditar no Deus cruel e tomem suas próprias decisões. Ela desaparece com isso, deixando a prova de conquista e a magia de restauração para o grupo de Hadime. Assim que Hadime pega a prova de conquista, a masmorra começa a se agitar e o nível da água sobe. Ryu os teletransporta rapidamente de volta para a caverna lá fora, mas o nível da água sobe imediatamente lá também. E para piorar as coisas, o monstro de lodo que se regenera infinitamente também está lá. Enquanto as garotas repelem seus ataques usando sua barreira, Hadime pensa em maneiras de derrotá-lo. Ele começa a aquecer um cristal mágico para que exploda e evapore o monstro, mas precisa de 3 minutos para isso, e não parece que as garotas consigam aguentar tanto tempo. Nesse momento, um cardume de peixes ataca o monstro, liderado pelo peixe Chad, Lee. Lee explica que o monstro antigo é um grande incômodo para todas as criaturas marinhas, então ele ajudará a derrotá-lo. Ele ganha tempo suficiente para Hadime criar alguns torpedos poderosos que explodem o monstro gigante de lodo. Com isso, Hadime e seu grupo retornam à cidade de Mu. Eles estão lá há cerca de uma semana, e embora Hadime realmente queira partir em sua jornada, toda vez que pensa em como Miu reagirá, ele adia sua partida. Um dia, enquanto todos brincam no mar, Remy agradece a Hadime por tudo o que ele fez por sua filha. Ela lhe diz que ele deve fazer o que precisa e o assegura de que Miu amadureceu muito depois de conhecê-lo, então ela entenderá que ele precisa ir. Seguindo o conselho dela, Hadime diz a Miu que deve partir em sua jornada agora, e embora ela esteja em lágrimas, não lhe pede para ficar com ela. Ela apenas pede que ele volte para ela quando sua jornada terminar, e Hadime promete ir buscá-la e levá-la para sua cidade natal. No dia seguinte, Hadime e seu grupo estão prontos para partir em sua jornada, e Miu lhes dá conchas cor-de-rosa como amuletos da sorte. De volta à capital real, a princesa Lili encontra seu pai e seus guardas se comportando de forma estranha, como se estivessem sob um feitiço. Ela vai conversar com Shizu sobre isso e a informa como os ministros e os sacerdotes planejam rotular Hadime como um herege por desafiar a vontade de Deus. Não muito longe deles, o traidor Dai está desabafando sua frustração porque Hadime levou Kaori embora. De repente, a Mente Mestra que o incitou a atacar Hadime pela primeira vez aparece e oferece uma troca. A Mente Mestra é uma de suas colegas de classe, e ela diz a Dai que o ajudará a conseguir Kaori, mas apenas se ele a ajudar com seu próximo plano. Logo, Eiko vai ao palácio para impedir que o rei e a igreja rotulem Hadime como herege, mas ela falha. Enquanto retorna ao seu quarto com desapontamento, ela encontra uma freira que lhe pede para ir com ela à Montanha Divina. Ela tenta hipnotizar Eiko, mas seus poderes não funcionam nela. Então a freira a nocauteia com um soco no estômago para levá-la em segurança. Mas a princesa Lily vê tudo. Por outro lado, Shizu e os alunos da equipe de Eiko estão preocupados porque ela desapareceu de repente.
O comandante dos cavaleiros, Meld, diz a ele que foi informado de que Eiko foi à Montanha Divina para negociar diretamente com o Papa e defender o caso de Hadimi. No entanto, Eiko está em uma cela de prisão e a freira que a sequestrou declara que seu mestre, Deus Errit, não está interessado nela por enquanto porque seu aluno, Hadimi, é muito mais interessante. Enquanto isso, na capital, a princesa Lili está correndo pela cidade disfarçada para conseguir ajuda depois de testemunhar a freira sequestrar Eiko. Ela tentou falar com o pai, mas ele estava como uma pessoa diferente, então ela não pode confiar nele ou em mais ninguém no palácio. A mente mestra da classe de Hadimi ganhou o controle da maior parte da Ordem Noturna e apenas o comandante Meld e alguns de seus soldados leais ainda estão em seus sentidos. Meld ordena a seu vice para encontrar a causa da mudança repentina no comportamento dos cavaleiros porque ele acredita que demônios devem estar por trás disso. Depois disso, ele escreve 2 cartas em seu escritório, uma delas endereçada a Jimmy, caso as coisas desandem na capital. Nesse momento, Dai o visita, dizendo que quer conversar sobre algo em particular. Meld o deixa entrar sem suspeitas, mas Dai não diz nada e espera até que o vice de Meld bata na porta. Meld abre a porta e seu vice o ataca imediatamente porque ele também caiu presa do feitiço de lavagem cerebral. Ele não consegue ferir o comandante noturno, então decide atacar Dai, que está tremendo no canto. Meld tenta proteger Dai e lhe diz para fugir, mas Dai também se revela um traidor, e ele apunhala o comandante noturno pelas costas. Meld entra em pânico ao perceber que Dai era um inimigo o tempo todo, e ele afasta todos com magia de vento forte. Ele tenta acabar com Dai primeiro, mas 2 soldados chegam lá, naquele exato momento para protegê-lo. Enfrentar Dai, o vice-comandante, e os 2 soldados de uma vez é difícil para o ferido Meld, mas ele ainda consegue derrubar todos. Neste momento, ele finalmente percebe que Dai não está com lavagem cerebral como os outros, que se levantam imediatamente após serem nocauteados porque não sentem dor nesse estado. Não tendo outra opção, Meld pula pela janela para salvar sua vida e então tenta afastar todos em seu escritório com magia, quando de repente sente uma presença muito forte que não pode ignorar. Ele olha para cima e encontra uma mulher alada que reclama de como o rei e os heróis de outro mundo são todos meio feitos, então ela vai tomar as rédeas da situação. Meld percebe instantaneamente que, embora a mulher pareça um anjo de Deus, ela é uma inimiga, e ele se prepara para enfrentar sua morte nas mãos dela. Por outro lado, Hadimi e seu grupo estão viajando para seu próximo destino quando vem uma caravana sendo atacada por bandidos. Embora os bandidos superem os guardas em número, uma barreira poderosa protege a caravana. Hadimi pensa que deve haver alguém bastante especial criando a barreira porque sustentá-la será difícil. Kaori tem um pressentimento e pede a Hadimi para ajudar a caravana. Ele acelera imediatamente em direção ao grupo, abatendo os bandidos com o canhão principal do jipe. Kaori sai para curar as pessoas feridas e, de repente, a princesa Lili, que havia criado a barreira, se aproxima dela. Ela fica aliviada ao ver Kaori ali, mas choca-se ao ver a aparência mudada de Hadimi. Hadimi não a reconhece de forma alguma, e a princesa começa a chorar. Ele pergunta o que uma princesa está fazendo tão longe da capital, e Lili de repente fica séria ao informá-los que Eiko foi sequestrada. Uma vez no Jeep, Lili explica em detalhes como seu pai começou a se tornar mais radical no apoio à igreja a cada dia, e ao mesmo tempo, os soldados se tornaram letárgicos e perdidos em seus próprios mundos. Logo, a igreja rotulou Hadimi como herege, e Lili tentou convencer seu pai a intervir, mas ele recusou. Eiko também veio negociar, mas foi sequestrada por uma freira misteriosa. Lili diz que queria ajuda, e as primeiras pessoas em quem pensou foram Hadimi e Kaori. Então ela saiu sorrateiramente da capital e seguiu em direção ao ducado que eles ajudaram antes para encontrar sua localização. Mas, felizmente, ela os encontrou no caminho. Depois de ouvir tudo, Hadimi decide salvar sua professora, e ele jura que se alguém entrar em seu caminho, ele os matará. Mal sabe ele que, enquanto se dirige às Montanhas Divinas, o exército demoníaco já está em movimento. Enquanto isso, Eiko está deprimida dentro de sua cela de prisão, mas o pensamento de Hadimi a anima um pouco. Nesse momento, Hadimi aparece do lado de fora de sua janela e Eiko surta. Ele lhe diz para se acalmar enquanto abre um buraco na parede e lhe diz que está ali para resgatá-la. Eiko acha difícil de acreditar, e Hadimi explica que a princesa lhe contou sobre ela estar sendo mantida cativa ali. Assim que ele está prestes a tirá-la, ele sente uma magia poderosa sendo ativada à distância, e percebe que o exército demoníaco lançou um ataque surpresa ao reino. Ele quer que Eiko se junte a Kaori, Shizu e outros para lhes contar sobre a situação. No entanto, uma luz ofuscante começa a se dirigir à cela da prisão, e Hadimi sai dela bem a tempo de ver a torre inteira da igreja se desintegrando. O anjo que estava por trás de tudo aparece diante de Hadimi, apresentando-se como Noint, uma apóstola do deus, que foi comandada a se livrar do irregular. Hadimi apenas lhe dá um sorriso de canto, que significa que ele está pronto para o desafio. Enquanto isso, na capital, Yu e outros correm para alertar Shizu sobre a situação, quando de repente, a barreira que protege a capital se estilhaça. Todos ficam perplexos, mas Tio, que está de vigia, contata a todos usando os dispositivos de comunicação e lhes diz que um enorme exército de demônios está atacando a cidade.
O general demônio Fried os está liderando pessoalmente, e Yu decide ir direto para ele, para que possa se vingar dele pela última vez. Shizuku também se junta a ela, e Kaori e Lily são deixadas sozinhas para alertar o resto de seus colegas de classe. Yu e Shizuku se juntam a Tio, quando de repente Tio recebe uma ligação de Hajime, que quer que ela se apresse para sua localização e leve Eiko para um lugar seguro. Ela voa para longe, e segundos depois, Shizuku alerta Yu sobre um ataque iminente. Elas pulam da torre no momento em que um portal se abre acima delas, e um poderoso sopro de dragão destrói a torre. Fried e seu exército de dragões emergem do portal, e ele decide acabar com os aliados de Hajime, antes de ir em direção a ele. Ele ordena que seu dragão as ataque, mas Yu também já dominou a magia espacial. Então ela cria um portal e redireciona o ataque para as tropas de Fried, aniquilando-as. O enfurecido Fried declara que vai enfrentar Yu sozinha e pede a seu assistente para lidar com Shizuku. Shizuku imediatamente vai lutar contra o demônio loiro, mas ela descobre que não será fácil lutar com distrações. Yu cria um portal para ela ir a um lugar tranquilo para ter sua luta, e lá ela descobre que o demônio loiro tem uma quantidade incrível de ódio por ela e Hajime. Ele revela que é o amante da demônio ruiva que eles mataram na masmorra naquele dia. Ele começa a falar sobre como sua namorada era realmente gentil e carinhosa, mas ela não se importa com isso. Ela diz ao demônio que a garota dele foi quem o atacou primeiro, mesmo que Hajime lhe tenha dado uma chance de fugir, e já que ela escolheu morrer, ele não pode reclamar. O demônio fica zangado e comanda suas tropas para atacá-la, mas ela facilmente bloqueia todos, e então usa uma enorme bola de demolição conectada ao seu martelo para derrubar os demônios. Os ataques do demônio loiro conseguem atingi-la e começam a petrificar seu corpo. Felizmente, Shizuku usa o poder de restauração que eles obtiveram da masmorra subaquática para voltar ao normal. O demônio loiro fica irritado e lança seu ataque mais poderoso sobre ela, mas ela não tem problemas em desviá-los com suas 4 habilidades laterais. Ela consegue derrotar todos os demônios e então também joga o loiro no chão, acabando com ele de vez. Por outro lado, Yu enfrenta Fried e absorve todos os seus ataques com sua magia de gravidade. Ela contra-ataca com magia de relâmpago, mas a tartaruga demônio abaixo absorve a magia e a dispara de volta nela. Fried está confiante de que, com a tartaruga demônio o apoiando, ele pode anular o poder de Yu, mas ela lhe diz para continuar sonhando. Ela usa seu feitiço supremo, invocando 5 dragões elementais que causam estragos no exército demoníaco. Levado ao limite por isso, Fried usa sua magia suprema que cria uma explosão nuclear sobre a capital, e Yu de alguma forma evita ser pega nela com sua magia de teletransporte. No entanto, assim que ela relaxa um pouco a guarda, o dragão branco de Fried a apunhala com seu chifre. Ele pensa que venceu a batalha, mas Yu usa uma magia especial para refletir o dano que recebeu no dragão e em Fried. Gravemente ferido, Fried percebe que não pode vencer, e usando os dragões como isca, ele foge. Por outro lado, Hajime está enfrentando Noint, que o ataca convertendo suas penas em flechas. Ele só consegue desviar da saraivada de flechas porque segurar Eiko limita seus movimentos. Noint avança diretamente contra ele, bloqueando todas as suas balas com suas espadas largas. Ela tenta esfaquear Hajime, que de alguma forma evita a lâmina por uma margem estreita. Ele imediatamente contra-ataca, enviando seus escudos cruzados à frente que disparam em Noint, mas ela também os bloqueia. Hajime está ficando frustrado por não conseguir perfurar seus danos, mas Noint o elogia, dizendo que ele é muito forte para ser um peão de seu mestre. Hajime responde que é o maior elogio que poderia receber, pois não gostaria de se tornar o peão de um insulto aparentemente todo-poderoso com problemas de ego. Irritada com suas palavras, Noint usa magia de fogo poderosa contra ele, mas Hajime sobrevive por causa do recurso de barreira em seus escudos cruzados. De repente, ele ouve uma oração à distância que começa a enfraquecer seus poderes, e Hajime percebe que deve ser obra da sede da igreja diretamente abaixo deles. Hajime propõe uma trégua e pergunta a Noint se não seria melhor para ela ajudar os humanos contra os demônios. Ela responde que Deus aceitará qualquer que seja o resultado da batalha. Ele pergunta a Noint que, já que não está interessado em ser inimigo de Deus, eles deveriam mandá-lo de volta à Terra, mas ela recusa, citando que o deus Errit quer que ele morra uma morte lamentável no meio do caminho para seu objetivo, porque isso seria muito divertido para ele. Ela de repente ataca Hajime com magia de desintegração, e nem mesmo sua barreira é forte o suficiente para suportar isso. No entanto, o tio chega lá naquele exato momento e atinge Noint com um poderoso sopro de fogo, enviando-a esmagando-se na igreja atrás. Hajime ficou feliz em vê-la, e ele pediu a ela para levar a Eiko para um lugar seguro para que pudessem lutar livremente. Tio voa para longe com Eiko, dizendo a ela que precisam se apressar para que ela possa deixá-la em segurança e então ir ajudar Hajime. Eiko responde que também quer ajudar. Embora não tenha habilidades de combate nem experiência, sua mana é igual à do herói, e ela planeja apoiar Tio com isso. Eiko cria um círculo mágico em sua mão com seu sangue, e respeitando sua decisão, Tio decide levá-la junto. Enquanto isso, Hajime desvia da magia de fogo de Noint antes de atacá-la com sua metralhadora Gatling. Ela facilmente desvia de seus ataques e então envia algumas penas em sua direção. Hajime explode todas as penas e então atira nela usando seu canhão de trilho, mas a barreira de Noint deflete todos os seus tiros.
No entanto, Hajime consegue se aproximar dela para um tiro com alto poder de perfuração, mas desta vez, Noente simplesmente se teletransporta para longe enquanto ele dispara o tiro. Hajime envia seus escudos cruzados atrás dela, mas ela desvia de seus ataques e os destrói facilmente. Hajime tenta atirar nela novamente, mas ela desaparece e aparece atrás dele. Ela corta seu canhão de trilho, fazendo-o explodir, mas então Hajime saca suas pistolas enquanto usa sua habilidade para aumentar seu poder temporariamente. Ele continua lutando contra Noente, cujo poder não parece ter fim, não importa o que ela faça, e Hajime é levado ao limite enquanto fica ferido e exausto. Noente o ataca novamente, mas então Hajime vê que suas espadas estão começando a rachar. Ele pensa que esta é sua chance e detona o escudo cruzado ao redor deles. Ele sofre algum dano da explosão, mas consegue atingir o ponto 2. No entanto, isso foi apenas para criar uma certa distância entre eles. Hajime joga 2 discos nela, e Noente facilmente os desvia para o lado, chamando-o de um ataque muito fraco. No entanto, Hajime saca mais 2 discos que estão conectados aos 2 anteriores por magia de teletransporte. Ele atira através dos portais, e Noente mal tem tempo para se defender do ataque repentino. De repente, suas lâminas se estilhaçam, e enquanto ela ainda tenta processar isso, Hajime aprende usando outra de suas ferramentas. Para finalizar, ele saca o bate-estacas e ataca Noente com ele. Ela tenta bloqueá-lo com suas penas, mas o poder do bate-estacas é muito grande, e ele abre um buraco através dela, fazendo-a perder a vida e cair no vale profundo abaixo. Hajime está satisfeito, mas nesse momento ele ouve uma explosão à distância. Ele corre para lá e descobre que Tio e Eiko destruíram a igreja que estava apoiando Noente. Hajime fica surpreso ao ver que Eiko ficou para ajudar, e Tio explica como ela usou suas habilidades de agricultura para criar um gás natural inflamável que explodiu a igreja inteira de uma só vez. Sem perceber que todas as pessoas na igreja também morreram por causa da explosão, Eiko fica horrorizada porque não estava pronta para ser uma assassina. Hajime a consola, e assim que estão se preparando para voltar à capital, eles veem o fantasma de um padre à frente deles, que os convida a segui-lo. Hajime percebe que este lugar também era uma masmorra, então ele decide seguir o padre para obter outra magia antiga. O padre os leva a um círculo mágico que os teletransporta para o covil do Maverick, onde eles imediatamente aprendem magia de manipulação de espíritos. Hajime vai em frente para pegar o anel da masmorra e lê que as condições para limpar esta masmorra eram limpar outras 2 masmorras, não ter fé em Deus e derrotar um dos lacaios de Deus. Hajime pega o anel e, com isso, ele está pronto para retornar à capital. Enquanto isso, na capital, quando a barreira ao redor da capital se estilhaçou, Shizu teve um mau pressentimento, então ela imediatamente se preparou e reuniu as garotas para agir. Elas alcançaram Kaori e os meninos também. E uma vez reunidas, uma das criadas do palácio veio até elas e as informou sobre a invasão demoníaca. Kaori queria lutar contra os demônios para ganhar tempo para os cidadãos evacuarem, mas uma garota chamada Eri sugeriu que, como há muitos demônios e monstros, eles deveriam se reagrupar com Meldy e os cavaleiros primeiro. Todos concordam com a ideia dela e eles vão até o vice-comandante que lhes diz que Meldy se juntará a eles em um momento. Ele lidera os heróis através do esquadrão de cavaleiros, e Shizuku e outra garota sentem que algo está estranho. O vice-comandante se dirige a todos e saca uma bola mágica para dar um sinal de início, mas Shizuku percebe que algo está errado e protege seus olhos pouco antes de o vice-comandante ativar a bola mágica, cegando a todos. Durante o tempo em que a luz cega a todos, os cavaleiros esfaqueiam todos e apenas Shizuku permanece de pé. Ela não consegue entender o que está acontecendo quando de repente a criada de antes vem correndo até ela e pede ajuda. Shizuku tenta confortá-la, mas acaba sendo esfaqueada nas costas pela criada, que estava com lavagem cerebral o tempo todo. A criada imobiliza Shizuku e algema suas mãos, assim que a mente mestra se revela. E não é outra senão Eri. Shizuku fica chocada ao ver que ela estava por trás de tudo. Eri tira seus óculos enquanto começa a rir como uma maníaca. Os heróis são desarmados e contidos, e então Eri caminha em direção a Kaori. Ela coloca uma coleira em seu pescoço e então de repente o beija, dizendo que ele finalmente pertence a ela agora. Ele diz a Shizuku que sempre amou Kaori e o queria só pra si. Mesmo que ela o tivesse pedido em namoro e entrado em um relacionamento normalmente, ele ainda deixaria o resto dos perdedores da classe o sobrecarregarem porque ele é muito gentil. É por isso que ela fez tudo isso para garantir que Cal pertença a Ulmaher. Quanto aos cavaleiros e à empregada que estão agindo de forma estranha, Eri revela que eles já estão mortos e sob seu comando, porque ela é uma necromante. A melhor amiga de Eri se recusa a acreditar que ela possa fazer algo tão cruel. Então Eri decide mostrar a ela que está falando sério. Ela ordena a um cavaleiro que mate um de seus colegas, e então usa seus poderes de necromancia para transformá-lo em seu fantoche. A Eri revela que pode lançar um feitiço especial que permite ao seu fantoche reter parte da personalidade de uma única pessoa por vez, então ela vinha se preparando para esse dia há meses. Ela diz a Shizuki e a odeia especialmente, assim como a Kari, porque elas eram mais próximas de Cal do que as outras garotas. É por isso que ela planeja matar Shizu e transformá-la em um fantoche, que ela usará para matar Kari. Eri está prestes a esfaquear Shizu, mas uma barreira a protege, e a empregada também é contida com magia sagrada. Kaori e Lily chegaram ao local e não entendem o que está acontecendo e por que os cavaleiros atacaram os heróis. Um dos cavaleiros tenta atacá-las por trás, mas Dai chega bem na hora e o derruba.
Ele convence a princesa a baixar a guarda, mas assim que ela o deixa entrar na barreira, ele a nocauteia com um soco, então de repente ele esfaqueia Kaori no peito, dizendo a ela que é isso que ela ganha por escolher Hajime em vez dele. Apesar do ferimento fatal, Kaori resiste e entoa um feitiço que cura instantaneamente os ferimentos de seus colegas. A espada é empurrada para fora de seu corpo enquanto ele se cura, mas Dai a agarra e a enfia novamente. O corpo de Corey fica mole enquanto ela morre, mas Kyo e os outros se levantam, furiosos com Eri. Kevin invoca sua espada e começa a cortar os soldados zumbis, enquanto o assassino liberta o resto de seus amigos também. Eles contêm os cavaleiros que tentam atacá-los, e Ki avança contra Eri para acabar com ela. No entanto, Meld aparece e bloqueia seu ataque. Ki ficou surpreso porque não percebe que o comandante dos cavaleiros também é um cadáver, sob o controle de Eri, e quando ele percebe isso, de repente cai de joelhos e começa a vomitar sangue. Ele comenta que o veneno que ela lhe deu com o beijo antes está finalmente fazendo efeito e agora ele não poderá interferir em seus planos. Ela prossegue para transformar Kaori em seu fantoche também, em meio aos gritos de seus colegas, mas então, de repente, Hajime chega para salvar o dia. Uma olhada no campo de batalha o faz entender tudo, e ele rapidamente se move em direção a Kaori, socando Dai contra uma parede e tomando Kaori sob sua custódia. Ele encontra o corpo dela sem vida, puxa a espada e a confia a Tio e Eiko, que começam a lançar a magia espiritual que aprenderam recentemente sobre ela. Ele lhes diz que é inútil porque Corey já está morta, e promete a Hajime trazê-la de volta usando necromancia se ele não a atacar. Hajime não está com vontade de poupá-la, mas então, de repente, um cavaleiro o ataca por trás. Ele pensa que o pegou, mas Hajime bloqueou o ataque usando uma barreira. Ele derruba o cavaleiro, então ele envia Melt para pegá-lo. No entanto, Melt ainda tem um pouco de sua consciência, e ele pede a Hajime para lhe dar descanso. Hajime obedece e imediatamente atira nele, e então saca sua arma Goblin para obliterar todos os cavaleiros mortos ao seu redor. Ele se encolhe no chão para se proteger, e Hajime aponta sua arma para a cabeça dela para terminar rapidamente. No entanto, ele é interrompido quando Dai o ataca por trás. Ele o joga no chão antes de levantá-lo. Dai reclama que se ele não estivesse ali, Kaori teria sido dele, e Hajime lhe diz que mesmo que ele fosse o último homem em ambos os mundos, nenhuma garota escolheria um perdedor como ele. Ele se livra de Dai, que é esmagado pelos monstros furiosos fora do palácio, e então volta sua atenção para ele novamente. Nesse momento, um poderoso sopro de dragão vem em sua direção de um portal no céu, e Hajime de alguma forma o deflete. Fritz faz sua aparição na cena, e antes que Hajime possa enfrentá-lo, Tael lhe diz que eles precisam de mais ajuda com Corey. Eles conseguiram manter a alma dela presa ao corpo, mas querem o apoio de Yu se quiserem trazê-la de volta. Enquanto isso, Fritz diz a todos para se renderem ou seu vasto exército os esmagará. Hajime não tem tempo para lutar contra ele, então ele invoca uma arma de destruição em massa que ele criou, que aniquila todos os monstros em segundos, usando um enorme raio celestial. Hajime diz a Fritz que quer matá-lo, mas salvar Kari é mais importante para ele agora, então ele o deixará ir. Fritz, tomado pela raiva e humilhação, decide recuar, e ele aproveita esta chance para escapar também. Nesse momento, Yu e Shi chegam lá e Hajime lhes diz para ajudar Kari, enquanto ele fica para trás para lidar com os estudantes aqui. Shizu está devastada após a morte de Kari, mas Hajime a assegura de que eles a trarão de volta a todo custo. Enquanto isso, Yu e os outros levam Kari para a igreja em ruínas e se revezam para continuar lançando a magia espiritual em seu corpo. Quando Hajime os alcança, o Yu assegura de que Kaori ficará bem, então ele deve conversar com Eiko, que está fazendo uma pausa agora. Hajime encontra Eiko, que está orando para expiar seus pecados por ter matado as pessoas na igreja. Ela tem uma conversa franca com Hajime, dizendo a ele que entende que ele estava justificado em matar Dai, mas como professora, ela ainda queria deixá-lo viver e expiar seus pecados. Ela também se sente culpada por suas ações, e Hajime diz que tem um pedido egoísta a fazer a ela. Ele quer que Eiko continue sentindo culpa e aprenda com essa culpa para tomar decisões melhores, porque é isso que os humanos fazem. Hajime afirma que perdeu parte de sua humanidade agora, mas quer aprender com sua professora e se tornar humano novamente quando voltarem à Terra. Eiko fica emocionada às lágrimas, e então Hajime lhe diz que se ela se sentir muito sobrecarregada por algo, pode se apoiar nele, e ela aceita a oferta de se apoiar em suas costas e chorar à vontade. 5 dias se passam, e a maioria dos heróis supera o incidente e tenta reconstruir suas forças. Lily assume o trono depois que seu pai também morreu durante o incidente, e ela vem conversar com Kyo sobre como as coisas estão do lado dele. Ele está preocupado com Shizu, que ainda espera Hajime retornar com Yu. Assim que ele diz isso, Hajime e seu grupo caem do céu e Shizu corre até ele. Ela percebe que Kaori não está com ele e pergunta sobre ela. Hajime lhe diz que ela estará chegando a qualquer momento, mas que está um pouco diferente da última vez, e que não é culpa dele. Vendo-o tão nervoso, Shizu começa a ficar agressiva, e nesse momento Kaori cai do céu, mas sua alma está no corpo de Noin agora. Ela grita para Hajime pegá-la, mas ele apenas se afasta e a deixa cair no chão. Vendo o rosto desconhecido, Kyo saca sua espada, mas Shizu lhe diz para parar porque ela consegue reconhecer sua melhor amiga.
Kaori se levanta e afirma que ainda está viva, embora tenha tido que mudar de corpo por um tempo. Shizu imediatamente a abraça e cai em lágrimas. Depois de se acalmar, ela pede uma explicação e faz Hajime e Kaori contarem a ela sobre a magia antiga que descobriram nas masmorras. Usando a magia de manipulação de almas, Hajime colocou a alma de Kaori no corpo reparado do anjo Noin. Kaori diz que seu corpo original também está completamente intacto, mas ela queria ser colocada neste corpo porque ele é mais forte e ela planeja usá-lo para ajudar Hajime. Yu diz a todos que o corpo original de Kaori também está guardado em segurança, e ela pode mudar para ele a qualquer momento que quiser. Depois disso, ele revela como o deus deste mundo é um sádico cruel e que todos estão apenas jogando o jogo que ele quer. Cookie fica furioso ao ouvir isso e pergunta a Hajime por que ele não lhes contou antes, e ele apenas aponta que eles não acreditariam nele de qualquer forma. Cookie pensa que agora Hajime vai se juntar a eles para lutar contra o deus, mas ele não tem planos de fazer isso. Ele diz ao Kurohanabe que seu poder não é para salvar o mundo, e pede a ele para ficar mais forte se quiser salvar o mundo, mesmo que não tenha a força de vontade para isso. Essa interação com Cookie afeta o humor de Hajime durante todo o dia, e ele ainda está mal-humorado na hora do jantar. Shizu e o resto dos colegas também se juntam a eles, e quando descobrem que Hajime planeja ir à masmorra na floresta onde conheceu Shi, Lily pede para acompanhá-lo porque aquele lugar fica no império vizinho e ela tem negócios lá. Hajime concorda relutantemente, e então Cookie declara que também o seguirá porque não pode confiar Lily nas mãos de um homem que não quer salvar o mundo. Ele solta a ladainha habitual sobre salvar o mundo que estraga o humor de Hajime, e para completar, ele pede a Hajime para deixá-lo segui-lo até a masmorra para que eles também possam ter acesso à magia antiga que os ajudará a salvar este mundo. Hajime não quer nenhuma bagagem extra com ele e diz que apenas lhes dirá a localização das masmorras. No entanto, Eiko sabe que o resto dos estudantes não são fortes o suficiente para sobreviver à masmorra sozinhos. Shizu e os outros pedem a Hajime para lhes fazer um favor e levá-los através de uma masmorra para que possam ficar um pouco mais fortes, e depois de ser pressionado de todos os lados, ele decide aceitar o pedido deles. Na manhã seguinte, todos estão reunidos nos portões da cidade, e os colegas de Hajime estão realmente ansiosos para limpar a masmorra. Um grupo de estudantes liderado por Eiko vai ficar para trás, e eles desejam a todos a melhor das sortes. Com isso, Hajime e seu grupo partem para outra aventura.